Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade na revisão de conteúdo da nossa disciplina Seminário Temático 3, da linha de formação específica de gestão em saúde. Nesta videoaula nós vamos abordar o conteúdo da unidade 6 da nossa apostila, que trata sobre o financiamento do SUS. O que nós temos? Uma legislação e normas para se operacionalizar o financiamento do SUS. A criação do SUS, ao mesmo tempo que unificou as ações de saúde no âmbito federal, também incluiu a descentralização como uma das diretrizes básicas desse novo sistema. A maior parte do financiamento do SUS foi incluída no orçamento da Seguridade Social, OSS. Este orçamento foi criado para custear a Seguridade Social, tem suas receitas integralmente arrecadadas pelo governo federal, pela União. Essa característica do SUS, que é uma gestão descentralizada para os estados e municípios e com boa parte dos recursos que lhes são destinados sendo arrecadados pelo governo federal, fez com que a questão dos mecanismos e critérios de transferência de recursos do governo federal para os estados e municípios, se tornasse relevante e motivo de preocupação para os gestores públicos do setor. Nós temos aí a Lei 8.142, que trata das transferências de recursos federais, tornaram-nos de forma regular e automática essas transferências, desde que os estados e os municípios atendam aos requisitos previstos. Ou seja, se o favorecido, seja o município, seja o estado, não cumprir o que está na legislação, os pré-requisitos que estão na legislação, ele não recebe o repasse da União, dos recursos para custeio do sistema. Os valores das transferências são baseados em critérios, segundo a análise técnica de programas e projetos. Ou seja, montou-se um modelo matemático, onde se inseriu diversas variáveis, para, ao final, se ter quantificado quanto de recurso vai para cada estado, quanto de recurso vai para cada município. Essas variáveis que estão inseridas nesse modelo matemático são as seguintes: perfil demográfico na região, perfil epidemiológico da população a ser coberta, características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área, desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior, níveis de participação do setor de saúde nos orçamentos estaduais e municipal, ou seja, quanto cada município e cada estado também dedica do seu orçamento para ajudar no custeio, A ideia aqui é que quanto maior for a participação do município e do estado, nesse custeio, melhore também a participação da União. Previsão do plano quinquenal de investimento para a saúde, ou seja, um planejamento de médio prazo, ressarcimento do atendimento de serviços prestados a outras esferas do governo. Enfim, são várias variáveis que são computadas, para se chegar ao valor do repasse. O principal objetivo de uma distribuição de recursos em saúde deve ser atender às necessidades de saúde. A questão central é como medir a necessidade de saúde, ou que indicadores devem ser utilizados para medi-la. Qual tem mais peso? Os recursos federais destinados às ações e serviços de saúde passam a ser organizados e transferidos na forma de blocos de financiamento. Nós temos aí 6 blocos de financiamento. Ou seja, o bolo do recurso, após rodado no modelo anterior, com aquelas variáveis, a gente tem a divisão em blocos. E esse quantitativo é feito por blocos. Esses 6 blocos são os seguintes: atenção básica, atenção de média e alta complexidade ambulatorial hospitalar, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, gestão do SUS, investimento na rede de serviços de saúde. Os recursos federais que compõem cada bloco de financiamento
são transferidos aos estados, ao DF, aos próprios municípios, né, fundo a fundo, em uma conta única e específica para cada bloco de financiamento, observados os atos normativos específicos. Na administração pública é o que a gente chama de dinheiro carimbado. O dinheiro vem especificamente para aquele fim. Ele não pode ser utilizado para outro fim. Por isso que ele é dividido em blocos. Parte do bolo, do custeio anual, vem para um determinado fim, outra parte para outro fim, de acordo com as necessidades, ou pelo menos o mais próximo possível das necessidades de cada município, né, de cada ente. Só que não pode haver intercambiação de um grupo para outro. O dinheiro é carimbado, né? Os recursos referentes a cada bloco de financiamento devem ser aplicados nas ações e serviços de saúde relacionados ao próprio bloco, com exceção dos recursos ao bloco de financiamento da assistência farmacêutica, que devem ser aplicados exclusivamente nas ações definidas para cada componente do mesmo. É vedada a utilização dos recursos referentes aos blocos da atenção básica, atenção de média e alta complexidade, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, gestão do SUS, para pagamento de servidores inativos, servidores ativos, gratificação por função de cargos comissionados, pagamento de assessorias, consultorias prestadas por servidores públicos, obras, um caso somente, exceto as reformas e adequações. Ou seja, nada de se pegar o dinheiro que tem a finalidade de custear a saúde para custear a ação de gestão, que são os agentes, servidores, ativos, inativos, consultorias, assessorias, não é? Aí você está pagando pessoas para fazer determinadas coisas, ocupar determinados cargos. E não é essa a finalidade do dinheiro. A finalidade do dinheiro é custear os blocos especificamente, não é? Ainda se tratando do financiamento do SUS, a gente tem que entender o que é o tal do fundo de saúde. Fundo de saúde pode ser definido como uma modalidade de gestão de recursos criada por lei e revestido de certas formalidades, com o fim de ser o receptor único de todos os recursos destinados à saúde em cada esfera do governo. Primordialmente, o fundo de saúde saúde serve para otimizar a utilização dos recursos destinados às ações de serviços de saúde. É como se nós tivéssemos uma conta. Imagine você pegar a grosso modo, claro que não é feito somente assim, mas imagine que você tem uma planilha do Excel onde você tem um total do repasse. E você tem as subabas nessa planilha e cada uma dessas subabas trata de cada um dos grupos, ok? E essa é uma planilha dinâmica. Então, na medida que você faz lançamentos de custeio, pagamentos de situações em cada uma dessas subabas, você vai fechando no total do outro lado. Fica tudo no mesmo fundo, mas o dinheiro tem que ser usado de forma separada, respeitando essa divisão para os blocos, né? O monitoramento e controle dos recursos financeiros transferidos fundo a fundo. A comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos estados, do DF e mesmo dos municípios, far-se-á para o Ministério da Saúde, por meio de relatório de gestão, que deve ser elaborado anualmente e aprovado pelo respectivo Conselho de Saúde. Entendam que, se você, enquanto um gestor municipal, não tiver o seu plano aprovado, o seu relatório de utilização dos recursos aprovado pelo Conselho de Saúde do seu município, você não consegue aprovar isso junto ao Estado. Se o Estado também tiver dificuldades, não consegue aprovar junto à administração federal. O que isso ocorre? Ocorre que o repasse do ano seguinte estará comprometido. As coisas são atreladas, não é? É justamente para evitar a má gestão. Os órgãos de monitoramento, regulação, controle e avaliação do Ministério da Saúde devem proceder à análise dos relatórios de gestão. O objetivo é identificar situações que possam subsidiar a atuação das políticas de saúde, obter informações para a tomada de decisões nas áreas de competência e indicar realização de auditorias e fiscalização. Ou seja,
o relatório, ele não é somente um relatório contábil, ok? O relatório contábil seria quanto dinheiro veio e quanto nós gastamos e em que gastamos. Só um bate de contas. Não, não é só isso. Tem outros indicadores que estão contidos nesse relatório que vão municiar a gestão central, a gestão federal, né? No sentido de traçar novas políticas também, não é? Até para poder tentar equalizar melhor, dimensionar melhor o repasse dos anos seguintes, entende? Se você tem um grupo de contas ali, um grupo de ações que ficou com pouco recurso, outro com mais, você não consegue transferir verba de um para o outro, você tem uma má utilização desses recursos, vai aparecer no relatório, tá? Então, isso sim é levado adiante no sentido de tentar balancear melhor essa distribuição, porque o modelo matemático usado lá no início talvez não esteja atendendo a contento aquela realidade específica, ok? Pois muito bem, chegamos ao final de mais esta videoaula de revisão, tá? Novamente, por favor, leiam o capítulo da apostila, assistam os vídeos complementares para fixação de conteúdo. Até a próxima e obrigado.